Minha filha mandou me retirarem do quarto de hospital da minha própria esposa pela segurança. Ele não está na lista de visitantes autorizados. A enfermeira me disse enquanto eu estava ali segurando as flores de melhore logo que Margaret havia pedido para eu trazer. Naquela mesma noite, fiz uma única ligação e tudo o que minha filha achava que tinha roubado de mim desabou sobre a cabeça dela. Meu nome é Richard Calloway, tenho 67 anos e o que estou prestes a contar é a história mais dolorosa e mais importante da minha vida. Começou numa manhã de quarta-feira de setembro. O tipo de manhã que cheira a grama cortada e ar fresco. O tipo de manhã que costumava fazer Margaret e eu sentarmos na varanda dos fundos com nosso café e simplesmente escutarmos a fazenda acordar. 41 anos de manhãs assim. 41 anos da mesma mulher estendendo a mão e apertando a minha sem dizer uma palavra, porque já havíamos parado de precisar de palavras para as coisas que mais importavam. Eu havia construído a Calloway Family Farms a partir de 30 acres de terra emprestada e um trator de segunda mão que quebrava mais do que funcionava. Quando Margaret adoeceu, tínhamos expandido para 420 acres no condado de Harlan, Kentucky. Plantávamos tabaco, milho e soja, mas o dinheiro de verdade nos últimos anos veio da operação de agriturismo que Margaret construiu sozinha. Passeios de feno em outubro, um pomar de morangos que as famílias dirigiam 2 horas para visitar em junho, um celeiro que alugávamos para casamentos e que ficava reservado com 18 meses de antecedência. Aquela era a visão dela, não a minha. Eu era o homem que entendia de solo, clima e da teimosia necessária para trabalhar uma terra que nem sempre quer cooperar. Margaret era a que entendia de pessoas. Tivemos uma filha, Claire, nascida em abril de 1984, no ano seguinte à pior seca da história do condado, o que Margaret sempre dizia significar que Claire veio ao mundo sabendo como ser teimosa para sobreviver. Ela não estava errada. Claire era brilhante. Pagamos a Universidade do Kentucky e depois a Faculdade de Direito em Vanderbilt com nosso próprio dinheiro, sem empréstimos. Vendi 40 acres que levei uma década economizando para comprar só para garantir que ela se formasse sem dívidas. Fiquei no palco daquela formatura num terno que passei 3 vezes porque não conseguia acertar, e chorei de um jeito que não chorava desde que meu pai morreu. Ela se casou com um homem chamado Derek Sims em 2012. Derek era de Louisville, que em termos do condado de Harlan, era praticamente um país estrangeiro. Usava roupas que pareciam caras de um jeito que fazia você se sentir ligeiramente envergonhado por notar. E falava sobre estratégias de investimento do jeito que alguns homens falam sobre religião, com total certeza e zero humildade. Desde o dia em que Claire o trouxe para o jantar de ação de graças, Margaret me disse em particular que não confiava nele. Ele olha para a fazenda do jeito que um homem olha para algo que quer possuir, ela disse. Eu respondi que ela estava lendo demais nas entrelinhas dos modos da cidade. Disse que Derek só não estava acostumado com o jeito de viver das pessoas do campo. Passei 11 anos dizendo isso a mim mesmo, até amanhã, em que Margaret desmaiou no celeiro de eventos enquanto preparava um casamento de sábado. O diagnóstico veio 4 dias depois. Alzheimer em estágio inicial com complicação secundária de doença vascular, afetando memória e julgamento. A neurologista, Dra. Patricia Owens, do UK Healthcare em Lexington, foi cuidadosa e honesta conosco. O estágio inicial dá tempo, ela disse. Tempo para planejar. Tempo para colocar as estruturas legais corretas. Tempo para tomar decisões enquanto Margaret ainda tem plena capacidade. Margaret apertou minha mão naquela cadeira de hospital e olhou para mim com aqueles olhos castanhos firmes que eu amava desde os 26 anos. Não vamos desmoronar por causa disso, ela me disse. Vamos lidar com isso do mesmo jeito que lidamos com a seca, com a enchente e com o ano em que o celeiro pegou fogo. Um problema de cada vez. Aquela era Margaret, 63 anos com diagnóstico neurológico e ainda a pessoa mais forte de qualquer sala em que entrava. Voltamos para casa naquela noite e ficamos na varanda dos fundos até meia-noite conversando sobre tudo. A fazenda, o futuro, o que queríamos e o que temíamos. Liguei para nosso advogado na manhã seguinte, um homem chamado Bill Tanner, que cuidava de nossos contratos e planejamento sucessório havia mais de 20 anos. Um homem que conhecia nossa família
do jeito que só um advogado de cidade pequena que realmente gosta dos clientes conhece. Quero que tudo seja atualizado, eu disse. Procuração, diretivas de saúde, os documentos do trust, tudo revisado e reforçado antes que qualquer coisa piore. Boa ideia, Richard. Bill respondeu. Traga Margaret esta semana. Liguei para Claire naquela mesma manhã para contar o diagnóstico. Houve um longo silêncio do lado dela do telefone, do tipo que soa mais como cálculo do que como luto. Depois ela disse, Papai, Derek e eu temos conversado e achamos que talvez faça sentido nós nos envolvermos mais nas operações da fazenda de agora em diante, só para ajudar, claro. Agradeci o pensamento. Disse que conversaríamos quando ela viesse visitar. Não reconheci o que estava realmente ouvindo. Os primeiros meses depois do diagnóstico foram mais difíceis do que eu esperava, mas melhores do que eu temia. Margaret tinha dias bons e dias difíceis, e nos dias bons ela era completamente ela mesma. Afiada, engraçada e capaz de dar voltas em pessoas com metade da idade dela. Continuou gerenciando as reservas do celeiro de casa, insistia em ir à igreja todo domingo e escrevia longas cartas para a irmã na Virgínia à mão, porque dizia que digitar parecia impessoal demais para as coisas que valiam a pena dizer. Claire e Derek começaram a visitar com mais frequência, o que no começo pareceu uma bênção. Vinham 2 ou 3 fins de semana por mês, e Derek passou a demonstrar interesse cada vez maior nas finanças da fazenda. Fazia perguntas sobre receita, sobre o valor atual da terra, sobre se já tínhamos considerado algum tipo de reestruturação corporativa para fins fiscais. Respondia às perguntas dele com paciência, porque achava que ele estava tentando ajudar e porque genuinamente não queria acreditar que minha filha o havia mandado fazer reconhecimento. Foi Bill Tanner quem primeiro disse o que eu não queria ouvir. Estávamos sentados no escritório dele em Harlan, revisando os documentos atualizados do Trust, quando ele se recostou na cadeira e me olhou do jeito que um médico olha para um paciente antes de dar uma notícia ruim. Richard, preciso te perguntar algo diretamente. Clary mencionou alguma coisa sobre buscar tutela legal ou conservadoria sobre Margaret. Senti um frio percorrer meu peito. Não. Por quê? Porque recebi uma ligação na semana passada de um escritório de advocacia em Louisville. Eles estavam fazendo o que descreveram como consultas preliminares sobre o processo para estabelecer autoridade de decisão médica para uma paciente com Alzheimer no Kentucky, quando a procuração existente pode ser contestada. Eu tenho a procuração de Margaret. Foi assinada e testemunhada há 3 semanas neste escritório. Eu sei disso. E quem ligou também sabe. Por isso estão procurando ângulos de contestação. Bill cruzou as mãos sobre a mesa. Não estou te dizendo o que pensar sobre sua filha. Estou te dizendo o que eu sei. Alguém está pagando advogados em Louisville para explorar maneiras de contornar os documentos que acabamos de finalizar. Voltei para casa daquela reunião sentindo como se o chão tivesse se mexido sem se mover. Não contei a Margaret o que Bill disse. Ela estava numa semana boa e eu não ia envenenar, lá com uma suspeita que ainda esperava estar errada. Eu estava errado em ter esperança. Em março, 8 meses depois do diagnóstico, Margaret caiu na cozinha e bateu a cabeça com força suficiente para precisar de 2 noites de observação no hospital de Harlan. Não era nada permanentemente grave, mas foi assustador, e foi a brecha que Derek e Claire aparentemente estavam esperando. No segundo dia da internação de Margaret, cheguei às 7 da manhã com o livro de palavras cruzadas que ela mantinha na mesinha de cabeceira e o chá de ervas específico que ela gostava. A enfermeira da estação no andar de Margaret me parou na entrada do corredor. Sinto muito, senhor. Preciso verificar seu nome. Richard Calloway. Sou marido de Margaret Calloway. Estive aqui até às 9 de ontem. A enfermeira olhou para a tela e depois para mim com a expressão desconfortável de alguém que foi colocado numa posição impossível por instruções de outra pessoa. Senhor Calloway, sinto muito, mas seu nome não está atualmente na lista de visitantes autorizados para esta paciente. Fiquei ali parado com o livro de palavras cruzadas numa mão e um copo de papel com chá na outra, tentando entender o que estava ouvindo. O nome dela é Margaret Calloway. Somos casados há 41 anos. Sou o marido dela e o procurador de saúde designado. Há um documento arquivado no departamento jurídico de vocês. Senhor, houve um pedido submetido ontem pela filha da paciente, Claire Sims,
que se apresentou como cuidadora principal e solicitou autoridade médica temporária de emergência. Nossa equipe jurídica e de compliance está revisando a documentação. Até que a revisão esteja completa, apenas a ESIRTA, SINs e os contatos designados por ela estão autorizados. O corredor inclinou ligeiramente. O copo de chá estava quente na minha mão e eu me lembro de ter pensado que Margaret havia pedido especificamente que eu trouxesse aquilo, que ela estava sentada naquele quarto a 6 metros de distância, se perguntando onde eu estava. Preciso falar com o administrador do hospital. Claro, se o senhor me seguir até a sala de espera, foi quando Claire apareceu na outra ponta do corredor. Estava vestida de forma profissional, do jeito que se vestia para audiências no tribunal, e Derek estava ao lado dela com uma pasta de couro debaixo do braço, como um homem chegando para um fechamento de negócio. Quando ela me viu, sua expressão não foi de surpresa. Foi a expressão composta de alguém que havia ensaiado aquele momento. Papai, ela disse. A voz dela estava firme e suave daquele jeito particular que advogados aprendem a usar quando querem parecer razoáveis enquanto fazem algo que não é. Eu ia te ligar esta manhã. Você mandou me retirarem da lista de visitantes da sua mãe. Eu protocolei pedido de autoridade médica temporária porque mamãe teve um incidente na semana passada que você não me contou. Ela me ligou confusa. Papai, ela não sabia onde estava. Perguntou onde estava a mãe dela, e a mãe dela morreu há 15 anos. Os médicos aqui concordam que ela precisa de um ambiente de cuidados consistente e estruturado, e que a situação atual na fazenda não está proporcionando isso. Ela está no hospital porque caiu. Ela não está confusa sobre quem é o marido dela, nem sobre em que casa mora. Derek deu um passo à frente ligeiramente. Richard, isso não é pessoal. É sobre garantir que Margaret receba o nível adequado de cuidados, dada a progressão da condição dela. Clary e eu temos pesquisado instalações especializadas em cuidados de memória e achamos que uma transição mais cedo do que tarde é do interesse dela. Instalações. A palavra caiu como uma pedra. Vocês querem colocar minha esposa numa instituição de cuidados de memória contra a vontade dela. Contra a vontade dela é uma forma forte de descrever uma decisão médica tomada por pessoas que a amam. Olhei para minha filha por um longo momento. Olhei para a mulher que eu havia colocado na Vanderbilt Law School. A mulher que eu havia visto atravessar o palco da formatura com lágrimas escorrendo pelo meu rosto. A mulher cujo prato favorito Margaret cozinhava todo o aniversário da vida dela. Clary, sua mãe escreveu uma diretiva de saúde há 6 meses, revisada pelo nosso advogado, assinada e arquivada no departamento jurídico deste hospital. Nesse documento, ela declara explicitamente que não quer ser colocada em nenhuma instituição residencial sem o consentimento expresso dela no momento da decisão. Ela me escolheu como procurador de saúde exatamente porque confia que vou honrar essa diretiva. A capacidade dela pode ser contestada quando estiver em questão. A capacidade dela não está em questão. Adra Owens a avaliou no mês passado e documentou que ela mantém plena capacidade de decisão durante os períodos lúcidos. As condições mudam, papai. Ela disse isso com tanta calma. As condições mudam, papai. Do jeito que se diz, parece que vai chover ou o jantar está esfriando. Pedi novamente para falar com o administrador do hospital. Pedi para falar com o médico responsável. Fiquei sentado naquela sala de espera por 4 horas, enquanto Derek e Claire entravam e saíam do quarto de Margaret, com a autoridade fácil de quem havia protocolado a papelada certa. Num determinado momento, uma enfermeira diferente teve pena de mim e disse baixinho: "Ela está perguntando por você. Fica perguntando onde você está." Eu estava a 12 metros da minha esposa de 41 anos e não conseguia chegar até ela porque minha filha havia contratado advogados para colocar papel entre nós. Às 11, liguei para Bill Tanner. "Bill", eu disse, "está acontecendo. Eles protocolaram pedido de autoridade médica de emergência no Harlem Regional. Estão tentando transferi-la para uma instituição de cuidados de memória. Preciso de você aqui." Bill chegou em menos de 2 horas. Às 15, ele havia apresentado à equipe jurídica do hospital nossa procuração existente, a avaliação de capacidade mais recente da DRA. Owens e a diretiva de saúde escrita pela própria Margaret, e teve uma conversa breve e direta com o médico responsável, que resultou no meu nome sendo restaurado na lista de visitantes autorizados
e o pedido de emergência de Claire, sendo suspenso até uma audiência adequada de capacidade marcada para 6 semanas depois. Entrei no quarto de Margaret às 16h15 da tarde. Ela estava sentada na cama fazendo as palavras cruzadas que eu havia deixado na estação das enfermeiras. Olhou para cima quando entrei, e a expressão no rosto dela fez meu peito doer de um jeito que ainda não consigo descrever direito. "Eles não deixaram você entrar", ela disse. Não era uma pergunta. "Estou aqui agora." Foi a Claire, não foi? Sentei ao lado da cama dela e segurei sua mão. "Vamos falar sobre isso depois, Richard." A voz dela estava baixa, mas absolutamente clara. "Preciso que você me conte a verdade. Não me proteja dela." Então contei tudo. O pedido legal, Derek falando de instituições, às 4 horas na sala de espera. Margaret ficou em silêncio por um longo tempo depois que terminei. Olhou pela janela para o estacionamento e o céu cinzento de Kentucky, além dele. E sua expressão era algo que eu não via no rosto dela em 41 anos de casamento. Não era luto, não era raiva, era algo mais frio e mais resolvido do que qualquer um dos dois. "Quero ligar para Bill amanhã", ela disse finalmente. "Há coisas que venho pensando há muito tempo, Richard. Coisas que eu esperava que nunca precisássemos, mas acho que chegou a hora." "Que coisas?" Ela se virou da janela e olhou para mim. "Você se lembra quando eu te disse que Derek olhava para a fazenda como um homem que queria possuí-la?" "Lembro. Venho fazendo preparativos desde aquele jantar de ação de graças. Em silêncio, do jeito que você cuida de algo importante antes que a outra pessoa saiba que você notou." Ela apertou minha mão. "Sempre esperei estar errada. Sinto muito por não estar. Não dormi aquela noite." Fiquei sentado na cadeira ao lado da cama dela no hospital, observando-a respirar, e pensei nos 41 anos de manhãs na varanda dos fundos, de pomar de morangos, e de uma mulher que via o problema chegando muito antes de eu estar disposto a olhar diretamente para ele. 2 dias depois, Margaret voltou para casa. A audiência de capacidade estava marcada para 6 semanas, e naquelas 6 semanas, minha filha não ligou nenhuma vez. Margaret e eu nos reunimos com Bill Tanner na manhã seguinte à alta. Ficamos no escritório dele por 3 horas, e o que surgiu daquelas 3 horas foi a arquitetura de algo que Margaret vinha construindo silenciosamente na cabeça dela por muito mais tempo do que eu sabia. 7 anos antes, sem me contar porque não queria me alarmar com o que ela descrevia como precaução contra um futuro que eu esperava que nunca chegasse, Margaret havia aberto um trust separado com uma advogada diferente em Lexington, uma mulher chamada Helen Park, especializada em proteção de ativos e direito do idoso. Nesse trust, Margaret havia colocado a escritura da propriedade do celeiro de eventos, a operação de agriturismo, todas as licenças comerciais e equipamentos associados e uma parte significativa de nossas economias líquidas, aproximadamente $900 mil acumulados ao longo de décadas de vida cuidadosa e economia cuidadosa. A terra agrícola em si estava em meu nome e em conjunto, mas o coração gerador de receita, do que havíamos construído a parte que tornava a Callaway Family Farms, mais do que apenas acres, vivia numa estrutura que Claire e Derek não conheciam. Falei com Helen novamente na semana passada. Margaret me disse: "Ela está pronta para ativar, se dissermos a palavra." O que ativar significa? O Trust se converte em uma fundação. A Margaret and Richard Callaway Agricultural Heritage Foundation. Seu propósito declarado é preservar fazendas familiares em funcionamento no condado de Harlan por meio de apoio financeiro direto, servidões de conservação de terra e programação educacional. Os ativos do Trust se tornam permanentemente dedicados a essa missão. Não podem ser herdados, apreendidos em ação judicial ou redirecionados por ninguém, inclusive membros da família, sem voto unânime de um conselho de 7 diretores que nomeamos agora, antes que qualquer outra coisa aconteça. Olhei para minha esposa, 63 anos com diagnóstico de Alzheimer, sentada no escritório de um advogado com um plano que ela vinha construindo em segredo havia 7 anos, calma como uma mulher lendo uma receita que já havia feito 100 vezes. "Você vem planejando isso desde o primeiro ação de graças do Derek." "Venho esperando nunca precisar desde o primeiro ação de graças do Derek." "São coisas diferentes." Ela olhou para mim firmemente. "Você confia em mim, Richard?" "Confiei em você todos os dias, desde que tinha 26 anos. Então vamos assinar os papéis."
Assinamos os papéis. A audiência de capacidade aconteceu e passou de forma quase anticlimática. Owens testemunhou de forma clara e específica sobre a capacidade de decisão mantida por Margaret. Bill apresentou a documentação. A juíza, uma mulher na casa dos 60 anos com a expressão de quem já havia visto esse drama familiar antes, negou o pedido de tutela de Claire e emitiu uma decisão formal de que as diretivas de saúde existentes de Margaret permaneciam em plena força legal. Claire sentou do outro lado da sala do tribunal com sua postura de advogada de Vanderbilt e manteve o rosto composto durante todo o processo. Derek sentou ao lado dela e fazia anotações num bloco jurídico. Nenhum dos dois olhou para mim durante os procedimentos. Quando a decisão foi lida, esperei do lado de fora da sala do tribunal para Claire sair. Queria falar com ela. Queria acreditar que ainda havia algo entre nós que a máquina legal não havia destruído. Ela saiu pela porta com Derek meio passo atrás. Quando me viu esperando, parou. Claire, eu disse, seja o que for que tenha acontecido entre nós, sua mãe está doente e ama você. Aquela porta ainda está aberta se você quiser passar por ela. Claire olhou para mim por um longo momento. Depois olhou para Derek. Algo passou entre eles que reconheci. O olhar de pessoas que decidiram que o sentimento é um obstáculo para um objetivo. Papai, ela disse, vamos recorrer. Eles passaram por mim e saíram do tribunal sem parar. Naquela noite sentei à mesa da cozinha enquanto Margaret dormia e permiti que eu sentisse todo o peso do que havia acontecido. Minha filha estava recorrendo de uma decisão judicial para me tirar o direito de cuidar da minha própria esposa. Havia contratado advogados especificamente para encontrar ângulos processuais que me removessem da vida de Margaret. Havia protocolado papelada que me manteve fora de um quarto de hospital, enquanto Margaret estava lá perguntando por mim. Servi 2 dedos de uísque bom, que guardava para pensar sério, e liguei para Helen Park, em Lexington. Helen, eu disse, é Richard Calloway. Acho que chegou a hora de ativar a fundação. Houve uma pausa. Depois, eu estava esperando esta ligação, Richard. Margaret me avisou que poderia vir. Você tem certeza? Tenho certeza. Uma vez que a fundação esteja completamente ativada e a transferência de ativos concluída, o processo é irreversível. Claire não terá nenhuma reivindicação legal sobre nenhum dos ativos do Trust, independentemente do resultado de qualquer processo judicial futuro. Entendo. Vou colocar tudo em movimento até segunda-feira de manhã. Fiquei sentado mais um tempo depois daquela ligação, olhando pela janela para a fazenda escura, para os celeiros, os campos e o prédio do celeiro de eventos onde 420 pessoas haviam dançado em seus casamentos ao longo dos anos. Margaret havia plantado o jardim de flores ao lado da entrada do celeiro ela mesma, escolhendo variedades que floresciam em sequência de maio a outubro, para que sempre houvesse algo florescendo para as fotos de casamento. Pensei no que significa construir algo com alguém ao longo de 41 anos. Não só a coisa física, os acres, os prédios e as contas bancárias, mas a textura de uma vida compartilhada. O jeito particular como Margaret ria das minhas piores piadas. O jeito como ela ainda deixava uma xícara de café na minha mesinha de cabeceira toda manhã, mesmo depois que o diagnóstico tornou as manhãs mais difíceis para ela. O jeito como ela vinha nos protegendo silenciosamente por 7 anos, enquanto eu me recusava a ver a ameaça com clareza suficiente para agir. Claire não nos contatou por 8 meses depois daquela ligação. A primeira vez que ligou novamente, a voz dela estava diferente. Derek não estava ao fundo. Mencionou o nome dele uma vez brevemente para explicar que estavam separados, que ele havia se mudado para um apartamento em Louisville, que a vida que ela havia construído com ele não sobreviveu à descoberta de que a base financeira que ela achava que estava protegendo nunca havia sido tão sólida quanto ela acreditava. Não pediu perdão naquela primeira ligação. Perguntou pela mãe. Contei que Margaret estava tendo uma semana difícil. Contei que o outono havia sido complicado. E então, porque Margaret havia me pedido para fazer isso se esse dia chegasse, disse que ela poderia visitar no sábado se quisesse vir sozinha. Ela veio sozinha. Observei da janela da cozinha enquanto ela atravessava o quintal até onde Margaret estava sentada no sol baixo ao lado do jardim de flores, e observei minha esposa olhar para cima, ver a filha chegando e abrir os braços sem hesitação, do jeito que fazia quando Claire era pequena e havia ralado o joelho,
ou tido um pesadelo, o instinto incondicional de mãe que nenhuma papelada legal ou traição estratégica poderia extinguir. Não saí para fora por um longo tempo. Deixei que tivessem aquilo. Margaret morreu numa terça-feira de fevereiro. Estava em casa, no quarto onde dormia havia 37 anos, com a fazenda visível da janela e o som da terra que amava do lado de fora no ar frio. Eu segurava a mão dela. Claire estava na cadeira ao lado da cama. Suas últimas palavras, claras e sem confusão, foram para nós dois. Ela disse: "Cuidem deste lugar. Cuidem um do outro. É tudo o que eu sempre pedi." Hoje, a Margaret Callaway Agricultural Heritage Foundation já forneceu mais de $2 milhões em doações e apoio a 43 operações de fazendas familiares no leste do Kentucky. O celeiro de eventos ainda recebe casamentos toda a temporada. O pomar de morangos ainda lota com 2 meses de antecedência todo primavera. O jardim de flores ao lado da entrada ainda floresce em sequência de maio a outubro. Há uma pequena placa de bronze na entrada do celeiro que Claire pediu permissão para instalar depois que Margaret morreu. Diz: "Esta terra foi amada aqui primeiro por Margaret Callaway, que acreditava que o que construímos com nossas mãos e nossos corações pertence a todos que precisam dele." Claire dirige de Lexington agora na maioria dos domingos, e às vezes fica o fim de semana e ajuda com as reservas do jeito que a mãe dela fazia. Não falamos muito sobre os 2 anos do meio. Há vida demais pela frente para gastar catalogando danos. Mas às vezes, quando a manhã está certa e a fazenda está acordando do jeito que costumava, sento na varanda dos fundos com 2 xícaras de café, deixo uma na mesa ao lado da cadeira de Margaret, e entendo algo que ela entendeu muito antes de mim, que o que protegemos nunca é realmente a terra, o dinheiro ou mesmo os prédios. É o amor que colocamos ao construí-los, e o amor, quando bem estruturado, é a única coisa que nenhuma papelada legal pode tirar de você. Se você está prestando atenção, se esta história encontrou algo em você, me conte nos comentários de onde está assistindo. Toda semana leio o que vocês compartilham. E toda semana me lembro que pessoas comuns carregando dores extraordinárias nunca estão tão sozinhas quanto os momentos mais difíceis fazem parecer. Curta e assine se você acredita que o que construímos com amor merece ser protegido.